Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 607. E nós estamos falando da inteligência dos animais, na evolução. Vamos lá. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, corresponde ao estado de infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, o princípio inteligente ele vai vivendo experiências, né, como diz Leon Denis, em todos os reinos, mineral, vegetal e animal. A partir do momento em que ele adquire o livre-arbítrio, que ele desenvolve a razão, é que ele passa a ser espírito, passa a ser hominal. As primeiras encarnações são a infância, quer dizer, ele acabou de evoluir de um outro processo e agora vai se desenvolver. Então, como diz, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, essas existências são as experiências do princípio inteligente. Assim, poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma formação e se torna espírito. É então que começa para o espírito o período da humanização, e com ele a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos, do mesmo modo que as infâncias sucede o período da adolescência, depois da juventude e finalmente o da madureza. Aliás, nada há nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios se sentirão humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se alguma coisa deve humilhar o homem, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos desígnios divinos e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz que tudo seja solidário na natureza. Acreditar que Deus pudesse ter feito alguma coisa sem finalidade e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar da sua bondade que se estende por sobre todas as criaturas. Então, a ciência diz que houve uma evolução, Darwin, né? Vai estabelecendo. Nós percebemos que os corpos foram mudando. Então, não que os animais da Terra pré-histórica se transformassem em homens, mas o princípio inteligente ele foi estagiando em diversos mundos e foi evoluindo até adquirir esse conceito de racionalidade. Então, o princípio inteligente, quando se torna racional, é que ele assume a postura hominal, humanidade. É aquilo que eu acredito que falamos já semana passada. Adão e Eva viviam num paraíso, nus, e viviam do que a natureza lhes oferecia. Então, eles viviam estritamente pelo instinto. Comer o fruto do conhecimento, quer dizer, adquirir a razão, fez com que eles se vestissem, se envergonhassem de si mesmos e, a partir daí, passassem a construir as suas vidas através do trabalho. Então, essa transição do instinto, Adão e Eva no paraíso, para o hominal, Adão e Eva na terra, trabalhando, construindo, transformando. Então, essa ideia trazida pela Bíblia, na Gênese, nos mostra esse processo. Mas que animais que se transformaram em homens nas primeiras encarnações na Terra? Aqueles que atingiram esse objetivo.
Então existe uma evolução contínua e tudo se encadeia, se completando. Então, o homem veio dos animais? De certa forma, sim. Mas ele só passou a ser homem quando adquiriu o direito de escolha, quando ganhou o livre-arbítrio, a razão, pôde distinguir o bem do mal e caminhar segundo os seus desejos. Enquanto ele vivia sob instinto, ele ainda era a princípio inteligente. Então é muito bonito analisar isso sob o ponto de vista da evolução, porque quando a gente lê um livro que chama Evolução em Dois Mundos, que foi ditado por André Luiz, pelas mãos do Chico Xavier, lá tem a descrição das transformações, mutações orgânicas que ocorreram de acordo com a evolução, agora sim, do espírito hominal. Então ele inicia o seu processo ainda muito próximo do instinto, corpos mais enrijecidos, e aí esse espírito, pelas experiências, ele vai galgando uma ferramenta melhor. E são os espíritos superiores que vão construindo esses corpos. Por isso que não tem mais homens de Neandertal e o Homo sapiens não é o último da sua cadeia. Vamos evoluir para corpos mais perfeitos do que temos hoje. Isso é muito bonito na natureza. Os animais também não são criaturas que vão ficar a Deus dará. Eles também vão evoluir como tudo evolui no universo. 607b. Esse período de humanização começa na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Isto, entretanto, não é regra absoluta, pois pode acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, seria antes uma exceção. Todos os espíritos que vivem na Terra, encarnados ou não, né? Richard Simonetti fala em 24 bilhões de espíritos que vivem aqui, em torno da Terra. 7 bilhões encarnados e os outros desencarnados. Todos eles iniciaram sua trajetória aqui na Terra? Não necessariamente. Todos foram criados iguais, simples e ignorantes, e viveram em mundos apropriados à sua evolução. Então, quando simples e ignorantes, recém-criados, mundos primitivos. E à medida em que ele vai se esforçando, ele vai evoluindo. Alguns evoluíram em mundos primitivos diferentes da Terra e adquiriram o direito de encarnar na Terra, que é um mundo de provas e expiações. Outros estão aqui desde o início. Mas isso não faz de uns melhores do que os outros. O que demonstra é que nossa evolução leva milhões de anos. O espírito não dá saltos. Então, se nós pegarmos as primeiras civilizações da Terra registradas, que são os homens de Neandertal, para a nossa história civilizatória de hoje, o intervalo de tempo é muito grande. Então, porque a evolução não se dá aos saltos. É preciso que haja o aprendizado e a sequência apropriada de mérito para que se possa construir o nosso futuro. Então, nem todos começaram aqui e nem todos vão terminar aqui. Alguns se adiantam e, a hora que desencarnar da Terra, vão reencarnar num mundo de regeneração, um outro mundo diferente da Terra. Quando a Terra evoluir para um mundo de regeneração, alguns espíritos que hoje vivem aqui vão reencarnar em mundos de provas e expiações, porque não estão preparados para se regenerar. Então, a evolução acontece de acordo com o esforço e o mérito de cada um. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos proporciona os meios para que possamos ir galgando a nossa evolução pelo nosso próprio esforço. Ele não nos obriga a dar saltos. Ele vai nos oferecendo oportunidades. Nós saltamos de acordo com as nossas forças. 608. Depois da morte, o espírito do homem tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanização? Não, pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito. Ele mal se lembra de suas primeiras existências humanas, exatamente como o homem já não se lembra dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. É por isso que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Então não tem sentido, né?
Se não havia razão, se ainda não tínhamos o livre-arbítrio, como registrar essa história? Mesmo quando nós iniciamos as nossas primeiras encarnações, lá como espíritos ainda inferiores, em mundos inferiores, essas inteligência era muito rudimentar. Ainda vivíamos basicamente pelos instintos e estávamos nos desenvolvendo. Então, essas lembranças são desnecessárias. Na realidade, nós nos lembramos, mesmo depois de desencarnados, em que temos acesso a todas as nossas vidas, nós vamos lembrar dos momentos marcantes, daqueles que fizeram grande diferença no nosso processo evolutivo. Alguns de dor, outros de alegria. Mas os detalhes eles vão se perdendo no tempo. Então o espírito não vai se lembrar do período pré-humanização, quer dizer, quando ele ainda vivia por instintos e estava no processo evolutivo. Antes de adquirir o direito de escolha, ele não vai se lembrar de nada disso. Aliás, nem das primeiras encarnações nós vamos nos lembrar, porque elas são rudimentares, né? Não tem uma significação muito grande no que somos hoje. Vamos nos reportar àquelas lembranças que são importantes para o nosso aprendizado nesse momento, né? E não aquelas que iniciaram o processo. 609. Depois que entra no período de humanização, o espírito conserva alguns vestígios do que era precedentemente, isto é, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar ante-humano? Depende da distância que separa os dois períodos e do processo realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, pois nada se faz na natureza por brusca transição. Há sempre anéis de ligação. As extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses vestígios se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros processos se realizam lentamente, porque ainda não têm a vontade para secundá-los. Seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Então é por aí. Existe essa interligação, o processo vai evoluindo. As primeiras encarnações como humanos, né, no período huminal, são muito ligadas aos instintos. Então, ainda existe a razão, já começa o raciocínio, mas ainda vamos ser direcionados, dirigidos pelos instintos. Então, esse é um elo de ligação entre o período que éramos somente animais, sem raciocínio, e o período que agora iniciamos nominal na escolha da nossa própria evolução. Então, essas etapas vão sendo vencidas pelo esforço. Agora, só se pode medir os esforços a partir da razão. Então, quando inicia o processo hominal, é que o espírito começa a ser senhor de si mesmo e pode acelerar o seu progresso ou retardar. Então, o contato que existe entre as duas etapas é ainda o instinto, que ainda é muito forte nas primeiras encarnações. 610. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação? Não. Mas a questão não tinha sido desenvolvida e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. De fato, o homem é um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, quando Adão come da fruta do conhecimento, ele se transforma. Não é mais um animal, não está mais sob o jugo do instinto. Ele passa a ter razão, inteligência, vai se desenvolver. Por isso que ele fala no final da questão, os elementos, né, as pessoas que têm condições de encontrar a Deus. Quando nós nos purificarmos, né, a ponto de compreender a natureza íntima de Deus, nós vamos ter essa possibilidade. Isso vai acontecer quando?
de acordo com o nosso esforço, com a nossa vontade de colocar em prática as leis que nos foram oferecidas por Jesus. Então, essa é a grande diferença. Não é um ser à parte, mas é uma evolução que não vai ter mais retrocesso. O espírito nunca vai retroceder. Então, uma vez adquirido o livre-arbítrio, uma vez adquirido a razão para escolher o bem e o mal, esse espírito vai ter uma linha de progresso até a perfeição. Ele nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Então, por isso, pode ser considerado como um ser à parte, mas ele não foi criado assim. Nós temos a ideia de que Deus criou anjos, criou homens, criou arcanjos, uma escala de evolução de seres. Isso trazido pela Igreja Católica. E que alguns se rebelaram e se transformaram em demônios. Mas a realidade é que todos foram criados iguais. E são as nossas escolhas que nos colocam em determinados estágios dessa evolução. Então, não há saltos, não há desigualdade nem privilégios. Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso. Nos criou todos iguais e nos dá as mesmas oportunidades para que nós encontremos a perfeição e possamos um dia compreender a sua natureza. Ok? Então nós vamos parando por aqui. Na semana que vem nós retomamos a partir da questão 611 e vamos tratar de metempsicose. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pelo conhecimento adquirido e a beleza, a grandeza do Criador, que nos proporciona os meios para que possamos a cada dia nos tornarmos seres melhores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.